Nós vamos conversar com Marcela Pimenta, agente da Organização Mundial de Turismo no Brasil. A Marcela é mestre em gestão turística, com foco em turismo ambiental sustentável. Ela está em Maceió, já está online e a conversa é sobre turismo diante da pandemia da Covid-19. Marcela, o que está sendo feito para diminuir os efeitos da crise da saúde no turismo do Brasil? Dentro do pacote econômico que o Brasil soltou, tem linhas de financiamento específicas para o setor de turismo e outras vantagens, por exemplo, esses R$ 600 que serão pagos ao setor informal, ele pega muitos atores da cadeia do turismo também. Então, isso o Ministério do Turismo, acho que foi dia 23 de março, consolidou essas medidas numa cartilha, né, que está disponível no site deles. E então, assim, o que a gente está observando é que o esforço existe, os países estão se mobilizando. O que a gente precisa agora é da agilidade, né? Deixar a burocracia de lado nesse momento e conseguir fazer esse recurso chegar nas pessoas, porque, por exemplo, a gente que no nosso trabalho aqui está próximo de grupos de artesãos que tiveram seus pedidos cancelados ou que não podem ir na feira mais para vender seu artesanato, por exemplo, essas pessoas estão ficando numa situação muito complicada, né? Então, isso tem que chegar na ponta, né? E o empresário, da mesma forma. Você imagina um dono de uma pousada que teve que fechar suas portas, né? Dar férias para os funcionários, hotéis, enfim, tudo isso. Como está sendo o enfrentamento da crise do coronavírus em outros países? Então, a gente pesquisou Portugal, Nova Zelândia e Estados Unidos. O que a gente vê é o seguinte, que o esforço econômico do Brasil ele está bastante interessante em relação aos outros países, né? O percentual do PIB que está sendo investido, os países estão indo na mesma direção, investindo em saúde e na economia, né? O que eu achei mais simples na pesquisa que eu fiz foi a informação. Então, em todos os países você tem um portal, e no Brasil também, logo no final da semana passada, o pessoal lançou esse portal, mas o empresário ele consegue entrar no portal, consegue preencher uma ficha e, por exemplo, ele consegue acessar um empréstimo. Né? Na prática, eu não sei como é que está funcionando lá, mas pelo que eu conheço assim, de outros países, da questão burocrática, eu imagino que está sendo com um pouco mais de velocidade, né, do que a gente. Esse portal do Brasil, ele tem informações, mas, por exemplo, uma informação dessa que é a dor da pessoa, como é que eu faço para acessar recurso? Não está. E aí eu acho que a gente deveria caminhar um pouco nessa direção também. E com relação a iniciativas, tem várias empresas fazendo uma série de coisas. Eu, inclusive, estou fazendo uma pesquisa sobre isso agora. Né? Mas, assim, a OMT mesmo lançou um desafio aí para startups, para a recuperação do setor de turismo. Você tem a Airbnb investindo 250 milhões de dólares nos anfitriões que estavam com suas reservas comprometidas. Então, a Airbnb está colocando recurso para a questão das multas, até um percentual das multas aí, de acordo com a regra tarifária. Então, a gente está vendo um movimento tanto do setor público, mas também do setor privado, para a recuperação aí do turismo. Eu acho que isso está acontecendo em todos os setores, né? Tá um movimento de solidariedade mundial, isso está bastante interessante. Uma questão crucial é facilitar a informação para quem está na ponta. Eu acho que as pessoas precisam entender como é que elas fazem para ter ajuda, e isso tem que acontecer de uma maneira mais eficiente. Agora, depois, eu acho que a gente, como poder público, empresários do setor de turismo, a gente precisa digerir as transformações que o setor vai, que o coronavírus e que as outras coisas estão pedindo, e a gente precisa se posicionar como destino, o Destino Brasil, nessa direção. Né? Então, vamos entender o que é esse novo consumidor, o que virou a cabeça das pessoas depois disso,
E vamos porque todo mundo tá doido para sair de casa, todo mundo tá doido para fazer uma viagem, todo mundo tá doido para se reconectar com a natureza. E a gente precisa entender essa oportunidade, porque é uma oportunidade. Marcela, depois da pandemia, nós vamos ter uma nova realidade onde não vamos mais viajar, pelo menos como hoje? Vamos viajar, mas talvez nesse início, nessa retomada, não vamos viajar com a frequência que a gente precisa, porque, veja, a gente está acabando reavaliando muita coisa, o próprio teletrabalho. Então, assim, o turismo de negócio é uma coisa muito forte, né? E se eu consigo resolver pela internet uma coisa que antes eu pegava um avião e me deslocava de um lugar para o outro para resolver, pode ser que eu queira resolver pela internet agora, né? Então, acredito que sim, mas a gente vai ter certamente uma retomada. É igual você falar, Marcela, as pessoas não vão mais para restaurante? Tá todo mundo em casa doido para ir no restaurante. Mas enquanto eu souber que eu posso ir para um restaurante, posso me contaminar, que eu ainda não tenho imunidade, que não tem remédio, não tem vacina, provavelmente eu vou ficar mais em casa. Né? Então, são decisões aí que cada um individualmente vai tomar. Né? E isso, claro, vai trazer uma desaceleração, né? Ou então uma modesta aceleração aí, das viagens e de outras atividades. Obrigada pelas respostas, Marcela. Agradecemos a participação da representante da Organização Mundial de Turismo no Brasil. Essa entrevista e outras sobre a Covid-19 você pode acompanhar no nosso canal.